Nicolas Ferreira vai se lascar. E eu vou te explicar por quê. E ele chamou Lula de ladrão lá no evento da ONU. Você lembra? Pois é. PGR denunciou, deu oportunidade para fazer um ajustamento de conduta para não responder por nada, e o Nicolas Ferreira, imbecil que é, não aceitou. Disse, não, Lula é ladrão mesmo, eu tenho imunidade parlamentar e eu não vou me retratar, eu não vou pagar multa, eu não vou fazer o ajustamento de conduta, não. Qual que é a consequência disso? O processo vai andar. Ele vai responder perante o Supremo Tribunal Federal pelo crime de injúria e de difamação. Injúria, quando você agride a pessoa na honra dela, nos aspectos pessoais dela. E a difamação é quando você calunia a pessoa e ofende a pessoa na sua honra em relação à reputação dela e o convívio social dela. E Nicolas Ferreira fez os dois, tanto a injúria na questão pessoal de Lula, presidente da República, quanto na difamação, na questão da reputação de Lula, chamando Lula de ladrão num evento internacional ali nos Estados Unidos, no ambiente da ONU. E ele não aceitou. Andréia, mas a pena é pequena, Andréia, não vai dar nada. Bom, deixa eu te explicar uma coisa. De fato, a pena é pequena. Só que tem um porém, tem uma lei que eu acho que o Nicolas Ferreira talvez se esqueceu dessa lei, que é a lei da ficha limpa. Andréia, Nicolas Ferreira pode ser considerado inelegível se for condenado por esses dois crimes? O que a lei da ficha limpa diz? Diz o seguinte: primeira situação, que a pessoa tem que ser condenada por um órgão colegiado, ou seja, por um tribunal. E o Supremo Tribunal Federal é um tribunal. O Supremo Tribunal Federal não condena ninguém de forma monocrática. Todas as decisões passam por um colegiado, ou pelo plenário, ou pelas turmas. Significa dizer que e será condenado porque tem prova contra ele, foi o vídeo lá que ele fez e propagou e deu visibilidade, vai ter agravante porque ele propagou em todas as suas redes sociais e tal coisa. Então tem prova, ele será condenado. A lei da ficha limpa, então, diz que tem que ser por um órgão colegiado, o Supremo Tribunal Federal é um órgão colegiado. E segunda situação que entra aqui o Nicolas, se ele pegar mais de 2 anos de pena privativa de liberdade, tem como consequência a inelegibilidade por 8 anos. Por isso que eu estou dizendo para vocês, Nicolas Ferreira é imbecil. O que é um imbecil, André? É aquela pessoa que age contra os seus próprios interesses. E presta atenção, se ele for condenado por injúria e por difamação, com as agravantes que terá, porque ele publicou em suas redes sociais e teve até milhões de visualização, ele vai pegar mais de 2 anos de pena privativa de liberdade, que não dá cadeia. Não dá, André? Não dá. Mas segundo a lei da ficha limpa, a lei complementar 64, ele será considerado inelegível por 2 anos, porque será uma pena maior que 2 anos. É o que diz a lei da ficha limpa. Então, assim, cara, o que eu acho? Eu acho é pouco. E depois não adianta Nicolas Ferreira vir falar, é perseguição, isso é uma consequência da pena, segundo a lei complementar da inelegibilidade, aliás, da ficha limpa. É uma consequência da pena. E depois não adianta ele reclamar. Quem for condenado por crime contra a honra com pena maior que 2 anos, tem como consequência da pena a inelegibilidade por 8 anos, Andréia, mais um pouco. Pelo período da pena, 2 anos, por exemplo, 2 anos e 1 mês, e conta mais 8 anos para frente. E o que eu acho? Eu acho é pouco. Coloca aí, meu, pode colocar. Nicolas Ferreira vai ser declarado inelegível. Eu só não sei se vai ser antes do pleito eleitoral agora, ou depois. André, e se ele for condenado, tudo transitar em julgado antes do pleito eleitoral agora, nem participar do pleito eleitoral ele poderá participar. E vamos ver o que vai dar. Eu acho difícil o Supremo fazer isso em ano de eleição. Eu acho difícil, mas pode ocorrer, entende? Então vamos ficar atento a tudo isso aí. Coloque aí, por favor, Nicolas é réu e pode ficar inelegível ainda esse ano. Presta atenção nisso. E depois não vai adiantar falar que é perseguição. O que eu estou te explicando está na lei. E ele não aceitou o acordo do PGR. Então eu acho é pouco. Outra situação aqui que muita gente me pergunta.
O Dudu Bananinha, Eduardo Bolsonaro, também é réu. E o julgamento dele deve ser retomado agora, a partir da semana que vem, com o fim do recesso do Judiciário e o retorno do Supremo Tribunal Federal.